Oi, turma. Oi, sétimo ano. Tudo bem com vocês? É o professor Jânio, mais uma vez, para fazer as orientações da nossa semana 2 do PET, volume 4, quarto bimestre. Esta é a nossa semana de aula presenciais do sistema híbrido de ensino. Essas orientações é para os alunos que optaram por ter aulas remotas, continuar com as aulas de casa, mas também serve para os alunos que estão na sala de aula acompanhando as orientações com o professor, tem como rever esse vídeo aula que será postado no Conexão Escola e também no grupo do WhatsApp da turma. Certinho? Turminha, essa semana a nossa unidade temática é geometria, objetos de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas, né? Minhas habilidades é reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação ao eixo e à origem. Conteúdos relacionados, transformações geométricas no plano cartesiano, também ampliação e simetria em relação à origem do plano cartesiano, simetria em relação aos eixos do plano cartesiano. Nosso tema para a semana, transformações geométricas. Um assunto bastante interessante e que com certeza vai aparecer nas avaliações sistêmicas, nas avaliações as trimestrais que vocês fazem, também no CIMAV e as avaliações externas que a escola é submetida. Mensagem para os alunos, mensagem dos autores. Estudantes, nessa semana você vai aprender o conceito de transformações geométricas e suas aplicações. Introdução. Observe a imagem ao lado. É possível concluir que as figuras que estão presentes nela se repetem e realiza alguns movimentos para gerar a figura completa. Isso é chamado de transformação geométrica. Então nós temos aqui um quadro e uma figura se repetindo de formas diferentes ou de posições diferentes, certo? O mesmo desenho aparecendo várias vezes em posições diferentes. Isso é o que nós vamos chamar de transformação geométrica ou transformações geométricas. Isometria. Isometria é a transformação geométrica que preserva o formato e as medidas da figura original, ou seja, não é aumentado o tamanho da figura e as características são as mesmas. Elas podem modificar a posição da figura no plano, mas sempre produzem figuras que têm as medidas dos lados e ângulos correspondentes congruentes. Então é um exemplo desse quadro. Tipos de isometria. O primeiro tipo de isometria é a translação. Translação geométrica é, é uma transformação geométrica que possui origem nos movimentos sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Rotação. A rotação é um movimento aplicado à figura. Quando um movimento é aplicado à figura, é um giro de um determinado número de graus em torno de um ponto. Estamos realizando uma rotação. Esse ponto é chamado de centro de rotação. E simetria axial é uma transformação que mantém todas as medidas, distâncias, ângulos, forma e tamanho. Então nós temos aí os três tipos de isometria. Então vamos analisar aqui, ó.
Mesma figura. O centro de rotação. E aqui, eixo de reflexão. É o caso da simetria, né? As transformações geométricas no plano cartesiano. Isso aqui é mais importante ainda. Chama a atenção de vocês para essas transformações. Considere o trapézio ABCD com vértices no ponto A, 3, 4, ponto B, 3 e 2, ponto C, 7, 2, ponto D, 7 e 6. Esse trapézio ABCD aqui. Ok? Agora vamos observar o trapézio EFGH. EFGH com os vértices nos pontos E, menos 3, 4, F, menos 3 e 2, G, menos 7 e 2, H, menos 7 e 6. Observe que esse trapézio difere desse primeiro apenas porque as coordenadas da abscissa, ou seja, o valor do x, foi multiplicado por menos 1. O valor do y continua o mesmo, o ponto A é 3 e 4, agora aqui o ponto E vai ser menos 3 e 4. Só em relação a x, o valor do x é multiplicado por menos 1, ou seja, é trocado o sinal, tem o oposto em relação a x. Ok? Cada coordenada desses pontos que formam o trapézio EFGH tem o x oposto do x do trapézio ABCD. Neste caso, nós vamos dizer que esse trapézio ele é simétrico, eles são simétricos em relação ao eixo x. Desculpe, em relação ao eixo y, tá? Ele foi espelhado em relação ao eixo y. Quem é que mudou? As coordenadas x. Mudou as coordenadas x, mas manteve o y o mesmo valor. O mesmo y do ponto E é o y do ponto A. O mesmo y do ponto H é o y do ponto D. Então, os y manteve o mesmo. Então, ele são dois trapézios simétricos em relação ao eixo y. Manteve o valor do y inalterado. É como se o eixo y fosse o espelho e um fosse a imagem do outro. Certinho? Então vamos continuar. Agora vamos olhar esse trapézio. Vou olhar o trapézio agora. IJKL. Observe que JKL é um trapézio parecido com o primeiro trapézio ABCD, onde os valores do x agora desse trapézio mantêm o mesmo. O ponto J, x é 3, ele vai relacionar com o x do ponto B. Ó, 3 e 2, 3 e 2 do ponto B. Só que o J aqui vai ser 3 e menos 2. Ou seja, neste caso, meu y está sendo multiplicado por menos 1. Tá? Todos os valores de x mantêm o mesmo e o valor do y é multiplicado por menos 1. Neste caso, como o x manteve o mesmo valor, esse trapézio ele é simétrico ao primeiro ABCD em relação ao eixo x. Certinho? Em relação ao eixo x. Então, nesse caso, x é o meu espelho. Tá certo? E essa figura amarela aqui é a imagem dessa de azul. Agora observe o outro trapézio aqui no terceiro quadrante, que é o trapézio MNOP. Em relação ao primeiro trapézio, MNOP, o valor de x é multiplicado por menos 1 e o valor de y também é multiplicado por menos 1. Por exemplo, se eu vou relacionar n com ponto B. Em B eu tinha 3 para x e 2 para y. Em n eu vou ter menos 3 para x e menos 2 para y. Observe que as coordenadas todas são opostas.
Menos 3 é o oposto de 3 e menos 2 é o oposto de 2. Então, para cada ponto que eu vou olhar aqui nesse trapézio, a coordenada do ponto é oposta, tanto x como y. Neste caso, eu vou dizer o seguinte, que esse trapézio, ele é a imagem desse outro aqui de cima, ele é simétrico, só que agora em relação à origem. O meu espelho passa a ser o ponto O, a origem aqui. Então, a simetria é em relação à origem do plano cartesiano. Certinho? Da mesma forma, eu posso dizer que esse trapézio aqui de vermelho, o trapézio EFGH, vai ser simétrico em relação ao trapézio IJKL de amarelo aqui. Em relação à simetria em relação ao eixo, não, em relação à origem, tá? Que todas as coordenadas são opostas, certinho? Então, para a gente gravar isso aqui, quando mantém a mesmas coordenadas, por exemplo, os mesmos valores de x, ele é simétrico em relação ao eixo x. Quando mantém as mesmas coordenadas do y, então ele é simétrico em relação ao eixo y. Quando todas as coordenadas são opostas, é simétrico em relação à origem. Certinho? Então vamos continuar. Isso aqui é o que nós acabamos de falar, né? Explicando. Agora eu vou ter aqui duas figuras. Então eu tenho aqui um quadrado ABCD, localizado no primeiro quadrante do plano cartesiano, e tenho outro quadrado EFGH no primeiro quadrante desse outro plano cartesiano. Observe que esse lado do quadrado aqui era 2 unidades, para esse aqui as unidades são dobradas, então agora o lado aqui era 2 unidades, o lado aqui agora passa a ser 4 unidades. Tá? Se meu primeiro ponto aqui, meu ponto A, era formado por 2 de x e 3 de y, agora dobra o x de 2 para 4 e o y dobra de 3 para 6, então é o dobro, tá? O ponto E relacionado com o ponto A, correspondente ao ponto A. O ponto D vai ser correspondente ao ponto H, tá? Se aqui era uma unidade para y, a gente lê o ponto, na verdade, você falando do x primeiro, 2 unidades para x e 1 para y, agora eu tenho 4 para x e 2 para y. Então, neste caso, observe que os lados do quadrado foi duplicado. Foi a ampliação, nesse caso, esse cresceu e houve uma ampliação de fator 2. Tá? O quadrado ABCD possui vértices nos pontos A2, 3, B4, 3, C4 e 1, D2 e 1. E o quadrado EFGH possui vértices nos pontos E4, 6, F8 e 6, ponto G formado por 8 e 2, o ponto H formado por 4 e 2. Note que houve uma ampliação da figura. Só de bater o olho você percebe. Mas para que a gente possa garantir que houve uma ampliação, todos os lados têm que ter aumentado na mesma proporção, tá certo? As medidas dos lados do quadrado EFGH são o dobro das medidas dos lados do quadrado ABCD. E as medidas dos ângulos internos correspondentes das duas figuras permanecem iguais. Para ampliar um polígono no plano cartesiano, basta multiplicar todas as coordenadas dos vértices desse polígono por um número maior que 1 ou menor que menos 1, tá certo? Nesse caso foi multiplicado por 2. Houve uma ampliação de fator 2. Então era isso aí, minha turminha. Agora vocês têm atividade para colocar em prática o que foi apresentado no PET. Atividade 1, atividade 2. Dois exercícios bem tranquilos para vocês, certinho? Bons estudos, bom trabalho. E se precisar de ajuda é só contactar com o professor Jânio.